Boa noite. Boa noite. A pobreza atinge quase um terço dos brasileiros em 2021. O Ministério da Educação muda de posição de novo e volta a fazer cortes de verbas de universidades e institutos federais. O presidente eleito Lula diz que já escolheu 80% do ministério. Termina a fase de grupos do Mundial do Catar. No grupo H, o Uruguai vence Gana com 2 gols de Arrascaeta do Flamengo. Mas é a Coreia do Sul que segue na Copa com Portugal ao vencer de virada a equipe de Cristiano Ronaldo. No outro confronto das oitavas, os portugueses vão ter a Suíça pela frente. E na segunda-feira, os sul-coreanos enfrentam o Brasil, que foi a campo com o time reserva e perdeu de Camarões. O Jornal Nacional começa agora. A seleção brasileira entrou em campo com o time de reservas e perdeu para Camarões. Mesmo assim, o Brasil manteve a primeira posição do Grupo G e vai enfrentar a Coreia do Sul nas oitavas de final. Direto da Avenida Paulista, começamos agora o CNN Prime Time na TV e nas plataformas de streaming YouTube e Prime Video desta sexta-feira, 2 de dezembro. Vamos às notícias com destaque para a primeira entrevista coletiva do presidente eleito. Luiz Inácio Lula da Silva diz que já tem 80% dos ministérios na cabeça, mas só vai anunciar nomes depois de ser diplomado no próximo dia 12. Especificamente sobre o Ministério da Fazenda, Lula afirma que dará autonomia, mas terá inserção nas decisões. Falamos também que a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, libera para julgamento ações que questionam o orçamento secreto no Congresso. O próprio STF já suspendeu temporariamente os pagamentos, cobrando mais transparência. O presidente Jair Bolsonaro vai receber uma aposentadoria de deputado. Ele terá um rendimento de mais de R$30 mil por mês. O benefício foi concedido pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. A saúde de Pelé, o rei do futebol, tem um quadro de infecção respiratória, mas, segundo os médicos, apresenta melhora. E na Copa do Mundo, a seleção brasileira perde para Camarões. Mesmo assim, conseguiu a liderança no grupo. Os gols do dia no Catar. E o que esperar da próxima fase, as partidas decisivas das oitavas de final. Notícia ao vivo, análise objetiva, a torcida e o gol que não veio, no horário nobre da informação. Eu sou Márcio Gomes e este é o CNN Prime Time. Boa noite. Em meio às expectativas do mercado financeiro e do mundo político sobre nomes a compor o futuro ministério de Lula, o presidente eleito falou nesta sexta-feira com jornalistas em Brasília e falou bastante, mesmo ainda se recuperando da cirurgia na garganta. Nomes não foram revelados, nem mesmo o do tão aguardado ministro da Fazenda, mas Lula destacou: apesar da autonomia que o futuro ministro terá, ele, como presidente, terá inserção nas decisões políticas e econômicas do país. Os pingos nos is. Jovem Pan. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais uma edição do programa Os Pingos nos Is. Muita notícia, informação e os debates e as análises que você gosta de acompanhar aqui na Jovem Pan News. Hoje, os destaques são muito importantes e eu peço sua atenção, se você puder, já neste momento, você que nos acompanha no YouTube, compartilhe o vídeo, mande para os amigos pelos seus grupos de WhatsApp, Telegram e também curta o vídeo ao vivo, ajuda bastante no engajamento aqui do programa Os Pingos nos Is. Para começar, olha só esse destaque. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, concedeu aposentadoria parlamentar ao presidente Jair Bolsonaro, válida a partir do dia 30 de novembro deste ano. O ato publicado no Diário Oficial da União desta sexta estabelece que o chefe do Executivo vai receber proventos que devem superar um valor de R$30 mil. Bolsonaro exerceu o cargo de deputado federal por um longo período, de 1991 a 2018, quando foi eleito presidente da República, assumindo o posto em 2019. José Maria Trindade, diretamente de Brasília. Zé Maria, é uma praxe parlamentares que trabalham por tanto tempo receber uma aposentadoria e esse costuma ser o valor pago, né? Bem-vindo.
É o salário de um parlamentar, né? Ele vai receber sempre o salário de um parlamentar. Muito boa noite, Daniel. Boa noite aos colegas aqui de bancada e boa noite a você que nos acompanha sempre aqui nos Pingos nos Is. Olha, Daniel, essa história da aposentadoria do deputado e do senador virou uma lenda. Me disse um senador que, chegando ao Senado Federal, ele foi lá tomar posse e disse logo: eu não quero aposentadoria especial, não quero não sei o quê, não quero não sei o quê, não quero não sei o quê. Um monte de vantagens que existiam antigamente. Aí viraram para ele e falaram assim: senador, não tem mais nada disso não. Mas antigamente tinha. Daniel, existia uma coisa, e faço questão de chamar de coisa, que se chamava IPC, Instituto de Previdência dos Congressistas. Um mandato de 4 anos já significava a aposentadoria, para se ter uma ideia. E o deputado e o senador não pagavam nada por isso. Eram tempos esquisitos, onde as vantagens estavam muito grandes por aqui. O certo é que sempre para o lado do servidor público há uma certa vantagem. Existem aposentadorias diferentes, contribuições também diferentes, né? Eu costumo dizer, Daniel, que o servidor público é um ser que vem de um planeta que ninguém sabe exatamente de onde vem e que se prolifera muito aqui na esplanada dos ministérios, tribunais superiores e Congresso Nacional. E eles têm características especiais. Tem aposentadoria integral, estabilidade no emprego e tal. Então, essa é a figura aí do servidor público. E o parlamentar hoje, ele é equiparado ao servidor público. E é um servidor público, ainda que temporário, mas é um servidor público, né? O presidente Jair Bolsonaro chegou no Congresso Nacional, ainda existia o IPC, Instituto de Previdência dos Congressistas. Era famoso, era o alvo principal de todas as críticas do Congresso Nacional, assim como a gráfica do Senado naquela época. E aí acabaram com o IPC e devolveram dinheiro para os parlamentares, dizendo: olha, o IPC acabou, você pode receber o seu dinheiro ou continuar contribuindo, mas a partir de agora vai contribuir. Alguns receberam o dinheiro, e era muito dinheiro, eram milhões, receberam e ficaram sem aposentadoria. O presidente Jair Bolsonaro não colocou a mão no dinheiro, né, e preferiu continuar contribuindo, porque agora a diferença é que o deputado contribui, mas tem regras, as mesmas regras dos servidores públicos, né? Portanto, mais do que nunca, o presidente tem esse direito. E, Daniel, eu aprendi uma coisa na minha vida. Quando a lei é a seu favor, você tem que usar, né? Porque quando ela é contra você, ela vem firme, forte, e é normal que seja assim. Portanto, não é nada de amigos, não é nada especial, é apenas uma previdência que ele vem pagando desde 91. Tá certo, agora são 5h49, muitas pessoas chegando aqui aos Pingos nos Is em razão do praticamente término do jogo do Brasil. A gente segue aqui destacando as principais informações do Brasil e do mundo. Daqui a pouco a gente traz também todo o time de comentaristas para o programa em rede nacional, também na televisão. Mas agora tem um outro destaque, porque o PT, que é o Partido dos Trabalhadores, acionou o Supremo Tribunal Federal pedindo que o primeiro sargento Ronaldo Ribeiro Travassos, ele integra o Gabinete de Segurança Institucional, seja investigado por supostas ameaças a Lula e também a seus eleitores. A solicitação se dá em razão da divulgação de um vídeo em que o militar estimula atos em frente a quartéis das Forças Armadas. O PT pede ao STF que o primeiro sargento seja incluído nos inquéritos das alegadas milícias digitais e também das fake news. A legenda de Lula quer que a corte apure suposta incitação e apologia ao crime, além de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito por parte de Ronaldo Travassos. Vai começar o mata-mata da Copa do Catar. No duelo das oitavas de final, o Brasil enfrenta segunda-feira a Coreia do Sul. Depois de perder para Camarões com time reserva, a seleção terá os titulares de volta. E a expectativa é para a recuperação de Neymar. A seleção brasileira sentiu na pele hoje contra Camarões o que é não ser eficiente. Enchentes em Santa Catarina deixam 30 cidades em emergência. Na Bahia, mais de 50 mil pessoas são afetadas por inundações. Temporais também provocam alagamentos em Rio Branco, no Acre.
Bombeiros encerram buscas por desaparecidos na BR-376 no Paraná. Deslizamento de terra matou 2 pessoas. Lula diz que já tem 80% dos ministérios definidos e volta a garantir que o salário mínimo vai ter aumento real. O governo bloqueia mais uma vez o orçamento das universidades federais. Pobreza no Brasil aumenta com a pandemia e atinge 62 milhões e meio de pessoas em 2021. Band lidera a lista do que mais bombou no YouTube em 2022. Transmissão do debate presidencial no primeiro turno atinge 14 milhões de visualizações. Nova York procura candidato para acabar com um problema sério na cidade: a infestação de ratos. O Jornal da Band está começando. Jornal da Band. Boa noite. O time reserva do Brasil decepcionou e a seleção perdeu para Camarões com gol nos acréscimos. O Brasil era o único time que ainda não tinha sofrido gol nessa Copa, Paloma. Mesmo com a derrota, a seleção terminou em primeiro no grupo e nas oitavas vai encarar a surpreendente Coreia do Sul. Vamos então ao vivo ao Catar falar com Elias Júnior. Boa noite. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao Rede TV News. E a gente começa esta edição falando de Copa do Mundo. O Brasil entrou em campo com o time reserva e perdeu para Camarões. Quem está aqui com a gente para trazer todos os detalhes dessa partida é o Fernando Fontana. Boa noite, Fefão. Como é que você viu esse jogo aí? Boa noite, Augusto. Boa noite, Érica. Realmente não é uma boa notícia para os brasileiros. Inclusive, todas as seleções que entraram com times reservas nesta última rodada, né, da primeira fase acabaram perdendo. Foi assim com o Brasil, foi assim com a Espanha, foi assim com Portugal. As seleções acabaram tropeçando. A seleção brasileira começou bem o jogo contra a seleção de Camarões, não deixou Camarões jogar muito, marcou muito bem. Teve até algumas oportunidades, né, com o Antony e também o Martinelli no primeiro tempo, as duas melhores oportunidades da seleção brasileira, e acabou o gol não saindo. A equipe de Camarões ainda teve uma chance, né, na primeira etapa, numa cabeçada em que o goleiro Ederson fez uma grande defesa, o goleiro Ederson que entrou muito bem no jogo. Na segunda etapa, a seleção brasileira não entrou tão bem assim. O Brasil teve muitas dificuldades para criar, o técnico Tite mudou a equipe, colocou Everton Ribeiro, colocou o Pedro, colocou o Bruno Guimarães, que não entrou bem. Inclusive, pior jogo do Bruno Guimarães nesta Copa do Mundo aí, né? No último jogo, quando ele entrou bem melhor, e a seleção brasileira teve muitas dificuldades de criar. Quando criou, perdeu as oportunidades, e Camarões não. Acabou fazendo gol com o Abubakar, que inclusive já tinha feito um golaço nesta Copa do Mundo, e aí de cabeça fez o gol de Camarões, foi expulso na comemoração, porque ele tirou a camisa, já tinha cartão, acabou sendo expulso. No finalzinho do jogo, né, esse jogo já aconteceu quase nos acréscimos, esse gol aconteceu quase nos acréscimos. No finalzinho do jogo, o Brasil ainda tentou algumas vezes. O Bruno Guimarães perdeu um gol, que eu vou falar uma coisa para você, a coisa realmente foi muito feia. Olha, agora a gente vai ver outros destaques da edição de hoje. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, vai anunciar a equipe ministerial somente depois de ser diplomado pelo TSE em 12 de dezembro. Ele afirmou que Gleisi Hoffmann continua na presidência do PT. Paraná, Espírito Santo e Minas Gerais contabilizam estragos causados pelas chuvas. Há mortos, desaparecidos e milhares de desalojados. Tiroteio entre policiais e traficantes assusta moradores na zona norte do Rio de Janeiro. O confronto termina com 6 suspeitos mortos. Embaixadas e consulados da Ucrânia em diversos países da Europa e até nos Estados Unidos recebem pacotes misteriosos, alguns contendo sangue e órgãos de animais. Essas e outras notícias você vê aqui no Rede TV News. O Corpo de Bombeiros de Guaratuba, no Paraná, encerrou as buscas por vítimas do deslizamento de terra na BR-376. Por causa da forte chuva, o morro veio abaixo na última segunda-feira, mas só hoje as equipes conseguiram fazer uma vistoria completa no ponto exato da tragédia. 2 pessoas morreram. Com a melhora das condições climáticas, as equipes que atuam na região conseguiram avançar na retirada de terra. Todos os veículos visíveis no local já foram removidos, 6 caminhões e 3 carros. 14 pessoas foram atingidas pelo deslizamento. 8 ficaram feridas e 4 não precisaram de atendimento. 2 caminhoneiros morreram.